Nós vamos falar na nossa aula de hoje, dando continuidade às propriedades físicas do solo, vamos falar da porosidade, né, do solo. O que é porosidade, qual que é os tipos de poros, como que os poros afetam as propriedades físicas e as propriedades químicas e biológicas do solo, qual que é a diferença de porosidade entre os tipos de solo. Então são alguns dos assuntos que nós vamos abordar na nossa aula de hoje. Okay? Bom, porosidade do solo é o volume de vazios, ou seja, a porcentagem de volume do solo não ocupado pela matrix. O que é matrix? São os conjuntos de componentes orgânicos e inorgânicos, ou seja, a fração sólida do solo. Lembrando que quando nós falamos da constituição do solo, nós falamos da fração sólida, que é constituída de minerais e matéria orgânica, e a fração porosa. Nessa fração porosa, parte dela ocupada pelo ar e parte ocupada pela água. Então, um solo em equilíbrio, em condições ideais, o ideal seria em torno de 50% fração sólida, mineral e orgânica, e 50% fração porosa. Tá? Então, se nós pegarmos um solo e mantivermos a sua estrutura e colocarmos esse solo dentro de uma caixa, um recipiente fechado, metade do volume que está sendo ocupado ali dentro daquele recipiente, ou uma caixa, uma garrafa, metade daquele espaço vai ser poro. Então, às vezes a gente olha se uma caixa cheia de solo, a impressão que dá é a caixa está cheia. Então, às vezes realmente não cabe mais solo. Mas se nós adicionarmos água, nós vamos ver que a água vai ser absorvida pelo solo, graças aos poros. Joia? Então, o arranjamento das partículas do solo, da fração sólida, ela vai determinar a quantidade de poros, o tamanho dos poros, o tipo de poros e o volume desses poros. Joia? Então, quando nós falamos de tamanho de poro, nós estamos nos referindo a macroporo, que são esses poros que são formados devido ao contato das partículas ou dos agregados do solo. Então, são esses poros de tamanho maior, macroporo. Então, os microporos que estão no interior dos agregados do solo. Tá? Então, nós temos aqui uma unidade estrutural, como mostra aqui, e essa unidade estrutural ela é constituída por diversas partículas da fração sólida, tanto partículas mineral quanto orgânica. Vai dar origem à unidade estrutural ou agregado do solo. Esse agregado aqui, internamente dele, estão os microporos, que são responsáveis pela retenção de água no solo. Agora, no contato dos agregados, entre os agregados, esses poros são os macroporos, que são responsáveis pela troca gasosa ou movimentação de gases e também pela drenagem do solo. Tá? Então, aqui tem o exemplo, a unidade estrutural, o contato entre elas, esse espaço vazio vai ser os macroporos, e o espaço interno dos agregados, os microporos. Certo? Bom, aqui mostrando para nós a diferença entre a porosidade em um solo arenoso e a porosidade em um solo argilo-arenoso, ou solo de textura média. Então, o solo arenoso ele é constituído por partículas minerais de tamanhos maiores. Então, aqui, esse espaço em azul são os macroporos, seria o espaço vazio responsável pela drenagem de água e movimentação de gases. Já o solo de textura média, ele tem esse espaço vazio preenchido pela fração argila, que são partículas de tamanho menores. Então, aqui vão formar macroporos e também os microporos. Tá? Então, nesse caso aqui à direita, nesse solo, favorece a retenção da água. E aqui já favorece o escoamento ou a drenagem da água. A importância da porosidade quando nós falamos de cultivo de plantas. Então, são os poros que são responsáveis pela
movimentação dos gases dentro do solo. Lembrando que a raiz faz parte da planta, ela respira também. Então ela precisa de ter um ambiente rico em gases como oxigênio, nitrogênio, né? E ela precisa também ter um espaço para liberar o CO2 da respiração. Então os poros são responsáveis por essa movimentação dos gases, tá? Os macroporos e os microporos são responsáveis pela retenção da água, né? E aí depois sendo lentamente disponibilizado para as plantas, tá? Então aí é importante. Além do que, na retenção de água nos microporos vai favorecer uma redução na temperatura do solo e o favorecimento também da atividade microbiana, graças à presença da umidade no solo. Tá? Então está aqui um exemplo detalhado da raiz, né? E aí a água próximo aí ao sistema radicular, lembrando que a planta absorve os nutrientes que estão dissolvidos na água, formando-se a solução do solo. Então, se não houver água, não haverá deslocamento do nutriente e também não haverá a absorção do nutriente. Ok? Alguns fatores que influenciam a porosidade do solo, né? Um deles é o tipo de solo. Então, solos arenosos, né? Quer dizer, o tipo de solo ele vai estar diretamente ligado ao tamanho das partículas da fração mineral, né? E o contato dessas partículas que vai dar a formação dos poros. Então, se eu tenho partículas de tamanho maior, o contato entre elas vai dar origem a espaço poroso maior, né? Então, o solo arenoso possui entre 35% e 50% de espaço poroso, né? Já solos argilosos, por estar predominância dos microporos, tem um volume maior, né, de poros. Então, o espaço poroso está na faixa aí de 40% a 60%. Então, o tipo de solo afeta a porosidade. Um exemplo que nós podemos ver na natureza quando chove, né, uma precipitação aí de 100, 150 milímetros, o solo de textura argilosa, a tendência é o quê? Reter água, chegando até, às vezes, ao encharcamento do solo, saturação. Já no caso do solo arenoso, isso dificilmente vai acontecer por causa, né, desses poros maiores, tá? E que vão contribuir para drenagem dessa água, evitando assim que haja a saturação e essa água venha empoçar. Tá? Então, outro fator que influencia a porosidade é a profundidade. Quanto mais profundo o solo, né, mais compactado ele é. Mais compactado, né, nós vamos ter o maior volume de microporo e o menor volume de macroporo. Então, lembrando que uma camada exerce influência sobre a outra. Então, nesse caso, nós dizemos que ocorre o adensamento, que é o quê? A influência da camada superior sobre a camada inferior do solo, ocorrendo assim como que uma compressão, né, e a influência de uma camada sobre a outra. E isso vai também alterar ele vai alterar a quantidade de poros, porque quando nós pegamos um solo, né, vamos imaginar que nós vamos encher um recipiente, uma caixa, com um determinado volume de solo. Se nós exercermos uma compressão sobre esse solo, né, nós vamos conseguir liberar um espaço na caixa para colocar mais solo. Então, quando nós estamos exercendo essa compressão, que nada mais é que uma compactação, o que nós estamos fazendo? Nós estamos reduzindo o volume de poros maiores e estamos aumentando o volume de poros menores. Então, nós estamos exercendo essa compactação. Então, o solo compactado, né, ele tem essa característica, uma grande quantidade de microporo e uma baixa quantidade de macroporo. Por isso que a compactação ela compromete a drenagem de água do solo. Ela precisa ser trabalhada e retirada, né, do solo. Então, como foi falado, né, os poros, né, são divididos aí de dois tamanhos, os macros e os microporos. Né? Os macroporos são os poros maiores, eles não retêm água, né, e são esvaziados pela gravidade. Então, a função deles é essa drenagem da água.
né, e movimentação de gases. Então, macroporo, que são os poros formados devido ao espaço vazio deixado pelo encontro dos agregados do solo, eles não retêm água. Então, a água se escoa, né, pela ação da gravidade. E em solos arenosos, eles estão em maior quantidade. Já os microporos, são os poros de menor diâmetro, né, são aqueles que retêm a água contra a gravidade, né? Então, eles predominam nos solos argilosos. Então, lembrando, os microporos eles estão nos agregados do solo e os macroporos estão, né, entre os agregados. Tá? Então, os microporos eles conseguem reter a água mesmo sob a influência da gravidade. E qual é o mais importante para a cultura, o desenvolvimento das plantas? Né? Há que existir uma boa relação entre ambos, porque tanto é importante a drenagem da água, evitando o encharcamento, né, do solo, quanto também é importante a retenção. Então, tanto macro quanto micro são importantes para as atividades agropecuárias. Por isso que se trabalha em alguns momentos a necessidade do uso de implementos agrícolas para remover camadas compactadas, permitir uma melhor aeração, que é a movimentação de gases, uma melhor drenagem da água nesse solo. Tá? E aí a importância também dos micro na retenção da água, porque é essa água retida que vai sendo liberada depois para que a planta possa absorver. Então, se nós temos um período sem chuva, que a gente chama de veranico, de 10 dias, o solo que tem uma boa quantidade de microporo, essa água retida no microporo vai sendo liberada para a planta gradativamente. Então, a planta sofre menos o estresse desses 10 dias sem chuva. Já um solo onde tem grande quantidade de macroporo, 10 dias sem chuva, a planta pode chegar ao estado aí de secar. Por quê? Porque o solo não tem uma reserva de água que vai sendo reposta à medida que a planta vai precisando. Então, os macroporos eles permitem a infiltração da água. Né? Então, se há uma precipitação elevada, ela permite essa infiltração da água, né? E essa drenagem, porque os macroporos formam como que galerias, né, de água, continuidade dos poros. Então, a água vai infiltrar e vai percolar com mais facilidade. Eles são grandes o suficiente para permitir o desenvolvimento do sistema radicular e abrigar organismos de menor tamanho que habitam o solo. Então, além de permitir a infiltração, ele permite o desenvolvimento da raiz, né? E também a movimentação de animais, como minhoca, e entre outros, né? Besouros que possam estar movimentando no solo. Até existe uma terminologia na física do solo que define esses poros que são abertos devido à movimentação dos animais, né, ou de menor porte, de bioporos. Então, quando uma minhoca está movimentando no solo, ela está abrindo poros, né, por onde ela passa vai ficando ali aquele poro formado. Então, ali é chamado também de bioporo, quer dizer, são os poros formados devido à presença dos insetos, né, e de outros animais no solo. Em solos bem estruturados, os macroporos são geralmente encontrados entre as unidades estruturais. Então, o que é estrutura? Estrutura é essa agregação das partículas menores. Né? Quem é que promove essa estrutura? Né? É a agregação das partículas. Quem promove a agregação? Matéria orgânica e argila. Então, solo com boa quantidade de matéria orgânica e argila, ela vai ter uma boa estrutura. Se ela tem uma boa estrutura, tem uma boa quantidade de macroporos. Tá? Então, os macroporos criados pelas raízes, né, como nós mencionamos anteriormente, minhocas e outros organismos, constituem um tipo muito importante de poros, chamado bioporos. Então, quando nós cultivamos milho, por exemplo, e nós colhemos o milho, e depois que colhe o milho, ele entra nessa fase de senescência, morre. Então, o sistema radicular dele vai secar. Né? Secando esse sistema radicular, aqueles poros que a raiz foi abrindo, né, em decorrência do seu desenvolvimento, à medida que a raiz seca, o poro permanece estruturado. Tá? Então, esses também são conhecidos como bioporos. Já os microporos, né, mesmo quando não estão preenchidos com água, seu tamanho diminuto não permite a circulação de ar.
Tá? Então ele é tão pequeno, os microporos, que mesmo quando não está preenchido de água, o ar não se movimenta com facilidade. Né? Então o solo que predomina o microporo, que tem microporo em grandes quantidades, ele pode comprometer a movimentação de gases, né? Circulação de ar. É um termo que nós utilizamos que é a aeração. A aeração nada mais é que a movimentação de ar nesse solo. Tá? A água que fica retida neles nem sempre está disponível para a planta. Então, como são poros muito pequenos, tem uma definição no manejo da irrigação que a gente chama capacidade de campo. Quer dizer, quando a umidade do solo atinge a capacidade de campo, quer dizer que a água está presente, porém ela está retida com tanta força que a raiz da planta não consegue aproveitar. Então a gente maneja a irrigação de forma que a umidade do solo nunca atinja a capacidade de campo, né? Esteja acima da capacidade, quer dizer, não é capacidade de campo, é ponto de murcha permanente. Tá? A capacidade de campo é o máximo que o microporo consegue absorver. A planta vai disponibilizando água, o solo vai disponibilizando água para a planta até chegar a ponto de murcha permanente. Nesse ponto de murcha permanente ainda tem água no solo, porém ela está retida com tanta força nesses microporos que não consegue disponibilizar para a planta. E aí o que acontece? A planta começa a murchar. Né? Então, o manejo da água no solo e nesses microporos, ela fica entre o ponto de murcha e a capacidade de campo, que é o máximo que ela consegue aproveitar. Se eu jogar mais água no solo do que a capacidade de campo determinada, eu vou estar forçando o quê? Uma perda de água por lixiviação. Então, a capacidade de campo é o máximo de água que o solo pode absorver nos microporos. Okay? Então, são terminologias que serão trabalhadas com vocês posteriormente. Tá? Mas é importante a gente saber que essa água disponível entre capacidade de campo e ponto de murcha permanente, a água está retida no microporo, tá? Que estão presentes na estrutura do solo. Bom, ela é influenciada por que a porosidade do nosso solo? Primeiro, pela textura, como foi falado, né? Solos de textura arenosa têm uma grande quantidade de macroporo e uma menor quantidade de microporo. Por quê? Porque o solo de textura arenosa, devido à baixa presença da argila e da matéria orgânica, não favorece a formação de agregados. Lembrando que nos agregados que estão os microporos. Então, se o solo de textura arenosa não favorece a formação de agregado, então não favorece a formação de microporo. Então, a textura arenosa predomina macroporo. Tá? Já o solo de textura argilosa predomina os microporos, por conta da estrutura dos solos, onde tem uma grande quantidade de argila. Tá? Então, favorece os solos argilosos a presença dos microporos. Tá? Então, quando a gente fala de boa relação de macro e microporo, seria um solo de textura média, que ele tem aí do volume poroso em torno de 1/3 macroporo e 2/3 de microporo, porque todos os dois são importantes. O macro por permitir a drenagem de água e a movimentação de gases, e o microporo por permitir a retenção da água. Tá? Então a textura influencia diretamente. A textura vai influenciar também a estrutura. Né? Além da textura, a presença da matéria orgânica. Então solos que têm uma melhor estrutura, graças à grande quantidade de matéria orgânica, a ausência do revolvimento do solo, irá favorecer a formação de microporos, consequentemente favorecendo a retenção de água. Então, solos que têm boa estrutura, né, eles têm uma boa quantidade de matéria orgânica que vai auxiliar na formação dessa estrutura e vai contribuir para uma boa retenção de água, devido à presença dos microporos. E um solo bem estruturado também há a formação, né, de macroporos. Então, se nós pegarmos uma área de sistema de plantio direto de vários anos que o sistema vem sendo trabalhado, ele tem uma boa estrutura devido à grande quantidade de matéria orgânica, a ausência do revolvimento desse solo. Então, solos de plantio direto de muitos anos, dificilmente eles vão encharcar. Né? E mesmo com veranico, a ausência de chuva por um período de 10, 15 dias, devido a essa boa estrutura, vai ter uma boa reserva de água, tá? E que vai suprir a necessidade da planta nesse período de falta de chuva.
Bom, outros fatores, né? O tamanho, forma, regularidade das partículas. Qual que é o tamanho das partículas? Está ligado aqui a textura, né? Forma delas, né? Também porque, lembrando que é no contato das partículas, esse espaço vazio que vai formar os poros, né? Então, se é uma partícula mais esférica, se é uma partícula mais irregular, vai dar origem a diferentes tamanho de poros, né? E quantidade também, tá? E a tendência de expansão pela água, que é uma característica conferida pela argila de solos menos intemperizados, argila 2:1, que tem essa capacidade de expansão, né? Então, se ela expande, ela retém uma maior quantidade de água, tá? Então, o solo saturado, como definição, é importante a gente entender, é quando o espaço poroso está totalmente ocupado pela água. Então, se ele está saturado, né, tanto os macro quanto os microporos estão ocupados pela água, né? Então, condição de solo saturado, né, a tendência é o quê? Se não for solucionada a questão da saturação do solo, a tendência é a planta vir a morrer. Por quê? Se o espaço poroso está preenchido com água e o espaço poroso do macroporo deveria estar movimentando gases, mas está ocupado com água, a raiz da planta não vai conseguir respirar. Se a planta não consegue respirar, ela, né, vem a morrer. Tá? Então, isso é um termo importante. Solo saturado, não há movimentação de gases no solo. Por quê? Todos os poros estão ocupados com água, né? Já solo seco, os poros estão ocupados pelo ar. Então, você fala assim, o solo está seco, né? Porque tanto os microporos quanto os macroporos perderam a água que estava no solo. Então, porosidade total é sinônimo de volume de poros totais e é sinônimo também de espaço poroso, que é sinônimo de volumes vazios, né? Espaço lacunar e espaço intersticial do solo. E aqui, na nossa disciplina, nós vamos trabalhar com espaço poroso ou porosidade total, ok? São sinônimos. Bom, em solos arenosos tem uma menor porosidade total, as partículas são predominantemente grandes e a tendência é formar uma disposição, né, estrutura piramidal. E aí por isso dá uma maior proporção de macroporos. Não favorece nos solos arenosos a formação de agregados, por isso baixa quantidade de microporos. Isso ocorre em solos bem drenados e arejados, tá? Já os solos argilosos, eles têm uma maior porosidade total, né? Não há disposição tão compacta, a disposição é mais próxima à forma cúbica, né? A argila coloidal forma agregados, né? E por conta desses agregados vai ter uma maior retenção de água, tá? Então, solos argilosos têm uma maior quantidade de poros totais. Porém, né, se considerarmos somente o macroporo, o solo arenoso tem uma maior quantidade de macroporo. Tá? Então, volume total de poros, os argilosos têm um volume maior. Porém, tipo de poro, o arenoso tem um volume maior de macroporo do que em relação ao argiloso. E o argiloso tem um volume maior de microporo do que o arenoso. Tá? Então, porosidade média, né, dos solos, o arenoso, né, já foi comentado, de 35% a 50%, o argiloso de 40% a 60%, e os solos orgânicos, porque o orgânico tem uma grande quantidade de matéria orgânica que favorece a formação dos agregados, 60% a 80%. Tá? Então, solos orgânicos apresentam uma maior porosidade, né, por conta da matéria orgânica ser um material poroso e de dificuldade de formar um arranjo piramidal. Ele favorece a formação do agregado devido à sua ação adesiva, né? Quem faz essa aglutinação das partículas é a matéria orgânica. Tá? Então, né, recapitulando, né, macroporo, porosidade de aeração, porosidade encontrada no solo na capacidade de campo, que é quando o solo atinge todo, né, o volume de microporo com água, depois que o solo ter sido saturado com água e ter ocorrido a percolação da maior parte da água gravitacional, então ocupado pelo ar. Tá? Então, se eu saturei o solo e permito que a ação da gravidade expulse a água do macroporo, aquela água que ficar no microporo é capacidade de campo. Tá? Importância, né, da porosidade. A porosidade regula as relações entre as fases do solo.
Então, daí a importância, né? Então, o solo tem a fase sólida, a líquida e a gasosa. Então, a líquida, ela está no microporo, a gasosa está no macroporo, e as sólidas são as partículas minerais e orgânicas. Então, há que existe um equilíbrio, né? Porque a fase sólida, ali, né, juntamente com a fase líquida e gasosa, há o sistema coloidal e a atuação dos micro-organismos, as reações físico-químicas, como a CTC, troca de cátions, tudo está ocorrendo nessas fases. Então, a distribuição desses poros ela vai afetar o armazenamento e movimentação da água e do ar, o desenvolvimento do sistema radicular das plantas, problemas relativos ao fluxo e retenção do calor, né? Porque se ela permite a movimentação do gás, ela há uma troca de calor. Agora, se ela há um impedimento da troca gasosa, pode haver limitação na troca de calor, superaquecendo a região do ambiente radicular da planta. Tá? E a tenacidade oferecida às máquinas agrícolas no trabalho com a terra, ou seja, qual que é a resistência que vai oferecer ao trabalho das máquinas, né? Então, a aeração do solo considerada ótima situa-se entre 20% e 30%. Né? Então, a aeração ótima, né, do volume total. Para aumentar a porosidade, o que nós podemos fazer? Adição de matéria orgânica, porque a matéria orgânica tem essa capacidade de absorção de água, mas principalmente tem a capacidade de agregar as partículas. Então, a matéria orgânica ela é um agente agregante, então ela forma os agregados, né? Então, a adição da matéria orgânica a gente pode aumentar a porosidade desse solo. Uma outra forma de aumentar a porosidade é aração e subsolagem. Né? Quando estamos arando, né, e subsolando, nós estamos rompendo em camadas compactadas e promovendo uma maior aeração do solo e uma maior porosidade. Agora, o manejo, né, do arado, do subsolador de forma incorreta, nós podemos às vezes reduzir a porosidade por conta do processo de compactação. Se eu entro com esse implemento num solo muito úmido, né, nós vamos estar fazendo o quê? Uma compactação, o amassamento desse solo, e isso vai comprometer a porosidade. Então, para aumentar a porosidade, o uso do implemento agrícola deve ser feito no ponto de umidade ideal, né? E aí tem a definição de plasticidade, que é a interação, né, das partículas sólidas com a partícula líquida dos solos. Tá? Bom, melhoria na estrutura, agregação e porosidade, que a gente pode ver, né, maior teor de matéria orgânica tem a menor quantidade de torrões, né, e o solo não está compactado, torrões menores também, tá vendo? Então a gente vê estrutura, favorece o crescimento da raiz, a formação dos agregados de menor tamanho, né? Já um solo que tem um menor teor de matéria orgânica, os torrões estão maiores e o solo se torna mais compactado. Tá? Então, né, daí a importância da matéria orgânica, auxiliando na melhoria da estrutura do solo, que vai melhorar a agregação das partículas e, consequentemente, vai dar uma maior porosidade para o solo. Maior penetração de raiz e acúmulo da matéria orgânica na superfície, né, isso vai refletir uma melhor fertilidade do solo. Isso graças aí à matéria orgânica. Tá? Então vai melhorar a CTC, a soma de bases, que são atributos químicos do solo, né? Possibilita reduzir dose de nitrogênio por conta do teor de matéria orgânica e maior disponibilidade de fósforo, devido à menor fixação do fósforo aplicado por conta da matéria orgânica. Tá? Então, daí a importância da presença da matéria orgânica na estruturação, né, dos solos e, consequentemente, na retenção de água devido à formação dos microporos. Aqui um ensaio que foi realizado no interior de São Paulo, mostrando a importância da matéria orgânica e dos solos agregados, né, dos agregados do solo devido à presença da matéria orgânica, e também a matéria orgânica como agente protetor do solo. Né? Não só favorece a agregação, mas ela fornece essa camada protetora, impedindo assim, porque a água da chuva, ao impactar o solo descoberto, ela vai agir como um agente desagregante, né? Porque a ação do impacto da chuva vai destruir aquele agregado, né? Então,
E esse ensaio, o que ele fez? Aqui é um simulador de chuva, e aqui tem uma parcela sem matéria orgânica, sem cobertura vegetal, e aqui desse lado tem uma parcela com proteção vegetal e matéria orgânica. Então, depois de submeter ambos à mesma intensidade de chuva, a gente vê aqui, ó, né, nesse caso o solo descoberto, nesse caso o solo coberto. Então, o que está se perdendo aqui? Né, devido à falta de agregados desse solo e à falta de continuidade de poros. Primeiro, está se perdendo um grande volume de água, porque o solo não consegue reter a água, porque os agregados foram destruídos. E também por conta do impacto da água da chuva, nesse caso aí do simulador. Então está perdendo água, está perdendo solo, está perdendo nutrientes, né? Olha aqui onde há a presença da matéria orgânica. Por que essa diferença de água? Essa água aqui, nessa parcela, está retida no solo, né? Devido à presença dos microporos. Né? E olha a coloração da água, o pouco que é perdida não está carregando junto solo. Né? Então a matéria orgânica ela vai conferir a melhor qualidade dos agregados, que vai conferir no melhor, uma maior quantidade de microporos, conferindo assim uma maior capacidade do solo de reter água. Tá? Então aí o manejo inadequado do solo, né, impedindo a formação dos agregados, olha, no processo de erosão. O uso indiscriminado de implementos agrícolas pode ocasionar isso. Né? Olha só, além da erosão, compromete o processo de infiltração. Então, o uso de implementos, grades, aradas, sempre a mesma profundidade, o que vai acontecer? Principalmente em solos argilosos, formar a camada compactada, pé de grade, e aí a água começa a infiltrar numa velocidade, chega numa certa camada, a água não consegue infiltrar, e aí ela vai fazendo isso, empoça. Isso aqui é uma condição de solo saturado. A água não está infiltrando. E no caso pode ocorrer também esse uso indiscriminado, porque cada vez que nós passamos o implemento, nós estamos consumindo o carbono do solo, que é a matéria orgânica, que é responsável pela agregação. Se estamos passando o implemento, nós estamos destruindo a matéria orgânica, reduzindo a capacidade das partículas de formarem agregados. E aí, deixando elas vulneráveis ao processo de erosão eólica. E aqui mostrando a perda desse material, ao longo do tempo, quanto que foi perdido. Então, no caso da água, preparo convencional, semeadura direta. Onde não há proteção do solo e uso indiscriminado de implementos, chega aí a 2.000 metros cúbicos por hectare ano de perda. Onde já plantio direto, 1.000 metros cúbicos, ou seja, 2,5 vezes a mais perda de água. Essa água, nesse caso, semeadura direta, está retida no solo e depois vai ser disponibilizado para a planta. Nesse caso aqui, a perda de solo, tonelada por hectare ano. Então, chega a perder 9 toneladas, a média, de vários anos. E aqui, 1 tonelada. Então, essas são as propriedades físicas, porosidade, e a importância dos poros ou do volume poroso para a fertilidade do solo. Outra característica física do solo, importante a gente entender, é a estrutura do solo. O que é a estrutura? É o arranjo e disposição das partículas que compõem a massa de solo. E elas vão formar um sistema poroso. Então, essa aglutinação das partículas, essa formação dos agregados, quem confere é a argila e a matéria orgânica. Então, não existe solo sem estrutura. Todo solo tem a sua estrutura. E essa estrutura é formada pela disposição dessas partículas, e que vão dar origem ao sistema poroso. Então, a gente tem aqui diferentes estruturas. Então, tem estrutura laminar, a gente pode ver aqui a A, estrutura prismática, B, Então, aqui estrutura em blocos e estrutura granular. Então, solos do cerrado, latossolos de textura argilosa ou muito argilosa, predomina essa estrutura granular. E por isso confere a menor densidade a esses solos.
Solo de textura arenosa, né, nós vamos ter, né, a estrutura em blocos ou prismática e vão conferir uma maior densidade ao solo. Essa estrutura está ligada ao tipo das partículas, né? E essa estrutura que vai permitir a formação, mais ou menos a formação dos agregados. Então, o tipo de estrutura particular de determinado solo é consequência dos processos gerais de desenvolvimento, tá? Do intemperismo. Então, a estrutura particular de determinado solo é consequência do processo geral de desenvolvimento desse solo. Tá? Então, se a estrutura laminar, estrutura em bloco, estrutura prismática, está relacionado ao agente intemperismo. Mesmo que a forma e o tamanho das unidades estruturais não se alterem, uma simples mudança na sua disposição determinará um novo comportamento dos processos que ocorrem dentro do solo. Quer dizer o quê? Mesmo que a forma e o tamanho das unidades estruturais não se alterem, né, uma simples mudança na disposição, então, por exemplo, se eu tenho um solo que tem 20 anos que eu não faço uso de nenhum implemento agrícola ali, vai favorecendo a formação de unidade estrutural e os agregados. Né? Então, vai formando uma rede de poros e galeria. Se eu venho, depois de 20 anos, com um implemento agrícola e passo ali um arado, eu vou estar rompendo, né, esses agregados. Pode ser que a forma e o tamanho da unidade estrutural não venha a ser afetado, mas os agregados formados devido à organização dessas estruturas vão ser afetados. E isso determinará um novo comportamento dos processos que ocorrem no solo. Então, o que pode acontecer quando eu tenho um solo 20 anos sem fazer revolvimento, ali uma rede de drenagem, de continuidade de poros, muito bem estruturada. Quando a gente vem e passa um arado, nós estamos rompendo esses poros, comprometendo então a continuidade da movimentação de água nesse solo e também de troca gasosa. Outra propriedade física do solo também muito importante é a densidade do solo. O que é densidade? Densidade de solo é a massa do solo sobre o volume do solo. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma caixa de água, eu gosto de dar sempre o exemplo da caixa de água, que ela tem 1000 litros. O que é 1000 litros? É 1 metro cúbico. Então, essa caixa d'água ela tem 1 metro de lateral, mais 1 metro de lateral. Então, ela é um quadrado de 1 por 1 e tem 1 metro de altura. Então, vai conferir a ela um volume de 1 metro cúbico. Tá? Então, se eu encher essa caixa d'água com um solo qualquer, né, vamos pegar o exemplo de um solo arenoso, eu vou encher essa caixa d'água de solo. Né? A densidade do solo arenoso é em torno de 1.350 kg de solo por metro cúbico. Então, se a caixa d'água tem 1 metro cúbico, ao adicionar o solo, no caso de textura arenosa, nós, que tem a densidade de 1.350 kg, eu vou estar adicionando 1.350 kg de solo dentro dessa caixa. Tá? Então, densidade é isso. É a massa de solo, nesse caso 1.350 kg, por o volume que é 1 metro cúbico. Então, para cada metro cúbico de solo, no caso do arenoso, eu vou ter 1.350 kg de solo. Se eu pegar essa caixa com o solo e falar assim, ela está cheia, beleza, nós enchemos ela até o limite de areia. Se exercermos uma pressão, né, compactando esse solo, o que vai acontecer? O solo que estava bem na borda superior da caixa, da parede da caixa d'água, né, nós vamos conseguir compactar e comprimir ele, né, reduzindo o volume ocupado por ele. Então, se ele estava ocupando anteriormente 1 metro cúbico, dependendo do manejo que eu der esse solo e exercer essa força, eu posso comprimir e liberar aí em torno de, se ela tem a parede tem 1 metro de altura, comprimir e liberar 20 centímetros dessa parede, permitindo assim a inserção de mais solo. Então, a densidade ela tem essa relação direta com a compactação do solo. O solo muito compactado ele tem uma alta densidade, quer dizer, tem uma massa de solo maior em um mesmo volume. Tá? Então, aqui a densidade de solo para alguns tipos de solo, a unidade de densidade ela é grama por centímetro cúbico ou mais utilizado quilogramas por metro cúbico. Então quer dizer o que? Para cada metro cúbico eu terei
tantos quilogramas de solo, dependendo da densidade. Solo argiloso tem uma densidade de 1 a 1,25 gramas por centímetro cúbico, ou de 1.000 a 1.250 kg por metro cúbico. O arenoso, que tem partículas maiores, de 1.250 a 1.400 kg por metro cúbico. O mífero, que tem grande quantidade de humus, de 0,75 a 1 grama, ou 750 a 1.000 kg por metro cúbico. Tá? E solo turfoso. Tá? De maneira geral, quanto maior a densidade do solo, maior a compactação. Porque, como o exemplo que nós demos anteriormente, se eu exercer uma pressão sobre o solo, estou como que compactando ele para caber mais solo dentro de um mesmo espaço. Então, por isso, quanto maior a densidade, mais compactado é o solo, considerando a mesma textura, né? Menor a estruturação, menor a porosidade total. Consequentemente, maior a restrição para crescimento e densidade de desenvolvimento das plantas. Tá? Então, se eu pego um solo argiloso, tem aí que o padrão é de 1 a 1,25 gramas. Se eu pego um solo argiloso com 1,5 gramas por centímetro cúbico, ele está compactado. Tá? E tem que identificar onde está essa compactação. Então, para a determinação da densidade, o que é feito? Retira-se no campo, né, com a utilização de um equipamento que chama um anel volumétrico, que tem as dimensões conhecidas e o volume também conhecido. Então, eu preservo a estrutura do solo, né, e aí eu levo esse solo para a estufa a 105 graus até atingir peso constante. Para quê? Para que toda a água que esteja no solo se evapore, mesmo aquela que está no microporo. Essa água evaporou, eu vou retirar, esperar esfriar, pesar de novo. Aí eu vou descontar o peso do anel, eu vou ter a massa de solo seco. Desconto essa massa pelo volume do anel, né? Eu vou ter em grama por centímetro cúbico. Qual que é a densidade desse solo? Ok? Então, ela é uma propriedade física do solo importante, que vai nos dizer se o solo tem alguma região compactada, né? E essa compactação, se ela pode afetar a porosidade do solo. Lembrando que quando nós falamos de fertilidade, a definição é solo fértil é aquele que tem as condições físicas, químicas e biológicas satisfatórias para o desenvolvimento da planta e que esteja isento de elementos tóxicos. Então, os atributos físicos também afetam a porosidade do solo. O solo compactado não impede, ele impede a movimentação de água. Se impede a movimentação, impede o transporte de nutrientes. Tá joia? Então, consequentemente, vai afetar a fertilidade desse solo. Ok? Então, importância, né, relações com o solo e as plantas, né? A densidade permite avaliar a drenagem, que é a velocidade com que a água vai infiltrar no solo, permite avaliar a condutividade hidráulica, né, como essa movimentação de água dentro do solo, permite a permeabilidade do ar e da água, capacidade de saturação pela água, volume de sedimentação, erodibilidade eólica e recomendação de culturas. Então, se é um solo que encharca com facilidade, né, plantar tuberosas, que são, né, desenvolve lá a raiz, tubérculo, isso pode afetar o desenvolvimento, porque se ele é muito argiloso, retém água com muita facilidade, depois isso pode afetar o desenvolvimento desses tubérculos, né? A densidade do solo acima da qual as raízes não conseguem penetrar não é a mesma para todos os solos. Então, no caso dos solos argilosos, se eu tiver uma densidade de solo acima de 1,7 gramas por centímetro cúbico ou 1.700 kg por metro cúbico, as raízes não poderão desenvolver, né? O solo irá oferecer resistência para o crescimento da raiz, tá? Qualquer solo com densidade acima de 1,9 pode não apresentar raiz por conta dessa resistência, né, da raiz poder romper essas camadas compactadas. Então, altas densidades do solo, né, inibe a emergência da semente. Por quê? Imagina aquela radicela, aquela primeira raizinha que sai, né, do solo e aí depois ela emite a parte aérea. Como ele tem uma densidade muito alta, pode impedir, né, o crescimento, né,
da planta. Então, essa emergência. No caso de tomate, há um acúmulo de antocianina, né? E a mudança na cor do tomate, das folhas, né, da planta. Agora, para baixar a densidade do solo, o que nós podemos fazer? Incorporar matéria orgânica, porque a densidade da matéria orgânica é menor do que da fração areia e fração argila. Uso de adubo verde, né, rotação de cultura, né, que são raízes que têm diferentes profundidade de exploração do solo, esterco de animais, que está aqui na matéria orgânica, composto orgânico, e podemos também fazermos a aração do solo. Tá? Então, essa é a importância de nós conhecermos a densidade do solo. Então, 3 atributos físicos que foram falados hoje que são de extrema importância, né? E que vão afetar diretamente a fertilidade do solo, porosidade, estrutura e densidade do solo.